Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. A lição de número 7, hoje nós vamos estudar o tema Ética Cristã e Doação de Órgãos. O texto áureo diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. A verdade prática: a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Hoje nós vamos estudar sobre a doação de órgão e o conceito geral dentro da ética cristã e o que a Bíblia fala a respeito do aspecto da doação de órgãos. Então, nós vamos estudar esta parte da lição que vai tratar sobre a doação de órgãos, isto é, da parte de tecidos ou de órgãos de um corpo humano. Primeiro, a doação de órgão ou transplante, que se doa um órgão, seja o coração, seja um rim, seja por tecido ou no caso de uma transfusão de sangue, nós vemos que isto não tem nada a ver com o transplante de personalidade, que muitos, por não conhecer o que é o homem nas Escrituras, acham ou acharam, porque conceitos mudam, mas a verdade se encontra, se acha, é imutável. Então não existe transplante de personalidade. Então nós vamos estudar nesse momento o homem, a natureza do homem e como nós podemos ver isso dentro do contexto que nós estamos estudando. O homem, ele é tripartido ou tricótomo. O homem tem uma divisão espiritual e física. O homem, ele tem espírito humano, alma e corpo. No corpo ele tem os olhos, o nariz, a boca e a audição. Então, os sentidos são 5. 1, audição. 2, visão. 3, olfato. 4, paladar. 5, tato. Então, esses sentidos provêm do corpo, certo? Nós temos um corpo que é o sensor, por isso que nós chamamos que o corpo humano é sensorial, porque ele obedece, certo? Obedece a parte de cima. Então, a personalidade humana não está no corpo. O corpo apenas obedece à personalidade que está na alma. É na alma que eu tenho o sentimento, o intelecto e a vontade. É isso que caracteriza uma personalidade. Então, não existe doação de sentimento transplantado em uma outra pessoa, do intelecto e da vontade. Por quê? Porque isto aqui é imutável, ou seja, não muda a personalidade, ou não se doa a personalidade. Só se doa aquilo que é móvel, aquilo que tem mudança. Eu só posso ver o desenrolar desta lição
de acordo com o que nós podemos ver na ressurreição. É aqui que eu vejo se realmente existe ética na doação de órgãos. Uma coisa é personalidade, outra coisa são os órgãos que tem no corpo humano, que os homens são, por natureza, desta terra. Então Deus fez o firmamento e colocou no meio do firmamento a terra, e os homens estão procriando entre si, através das famílias. Então, há uma verdadeira máquina de produção de seres humanos, através do homem e da mulher, e assim, todos vão cumprindo o propósito de Deus, para o qual veio o seu nascimento. Então, nós podemos ver que a doação de órgãos, eu posso ver no contexto da ressurreição final. Isto é na ressurreição final que eu observo as mudanças de um corpo mortal, que é o nosso, que é feito de carne e de sangue. Totalmente ao contrário, do corpo ressurreto. Vejamos agora o corpo ressurreto e o corpo mortal. O corpo mortal, ele é feito de carne e sangue e ossos, né? Aí tem lá os órgãos. Tudo isso Deus planejou primeiro porque o homem foi criado um mortal por causa da onisciência divina, porque todos pecaram. Se o homem já tivesse sido criado no estágio eterno, seriam iguais aos demônios. Por isso Deus criou o homem mortal. Então a razão e a causa da existência do sangue, o sangue vermelho que corre em nossas veias, este sangue é ele que oxigena todo o sistema do corpo humano. Por isso que o sentido simbólico do sangue é a vida. Então nós podemos ver que na ressurreição dos mortos não haverá mais o sangue. O sangue vai cumprir o seu papel fundamental, da qual todos os homens nascem da carne e do sangue, isto é, da vontade do varão, através dos gametas que se unem, feminino e masculino, nasce um novo ser vivo. Isto é da natureza humana. Então, enquanto isso, nós podemos ver que no lado mortal temos uma transfusão de sangue que é feito para aumentar, prolongar a vida daquele que recebe. Então, eticamente, não há nada contra quando se soma vida a vida, se gera vida. Então, o símbolo da vida se unindo ao símbolo da vida, eu tenho vida. Então, o sangue se unindo ao sangue é igual a sangue. Então, vida mais vida é igual a vida. Com isso, eu posso dizer que uma transfusão de sangue não é errado. Por quê? Porque o sangue, quando é feita a transfusão no paciente, o paciente recebe como vida e não como alimento. É aqui que entra muita discussão a respeito do sangue. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas condenam as transfusões de sangue por um bom tempo. Isso porque desconhece a razão e a causa da função do sangue e da personalidade do homem e da mulher. Eles distorcem e pegam o ser humano completo e diz que é uma alma.
sem conhecer a alma descrita em Mateus 10 e 28, que diz que o homem não pode matar a alma. Jesus havia falado da alma própria dele e não do sangue, quando ele disse: a minha alma está triste até a morte. Esta alma que se entristece é a alma da personalidade, que tem o intelecto e o sentimento e a vontade e as emoções. É esta alma aqui que passa a transfusão de sangue. Vamos lá? O corpo humano, presta atenção, o corpo humano não pode ingerir o sangue. O sangue é símbolo da vida. Sangue é símbolo da vida. Então é proibido comer o sangue. Por quê? Porque quando se come o sangue, tem um processo digestivo. Ó, processo digestivo e sai. Ok? Jesus havia falado: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Pode até se usar esse texto para tentar usar o sangue como alimento, mas não é verdade. Por quê? Porque o sangue, se ele é alimento, como diz por aí, ele vai ser transformado em quê? Em fezes. Deus não aceita que o símbolo da vida se transforme em fezes. Por isso que o sangue não pode ser tratado como alimento. Em uma transfusão de sangue, o sangue continua sangue. Por isso, num paciente, ele pode receber sangue sim. Com isso, o corpo humano não entende o sangue, numa transfusão de sangue, como um alimento. Com isso, o paciente que está com fome não pode receber transfusão de sangue. Eis o motivo que uma transfusão de sangue não é alimento. O corpo humano não entende transfusão de sangue como alimento, por causa que o processo da alimentação é pela boca, passa pelo tubo digestivo. Com isso, há uma proibição bíblica. Por quê? Porque o que faz mal não é o que entra, mas o que sai. E o que sai não pode ser um mal símbolo da vida. Então a vida não é mal, a vida sempre é boa e ela deve ser respeitada. Então, amados irmãos, toda pessoa que precisa de uma transfusão de sangue, se ele comer o sangue, ele vai morrer, porque ele está precisando de uma transfusão. Então o corpo não entende uma comida do sangue como uma transfusão. É muito simples, muito simples. Por isso que na ética cristã, a transfusão de sangue, ela é aceita, porque não fere os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Isto é, quando dá valor à vida, e uma transfusão de sangue é dar valor à vida. Então, meus amados, e agora, quando se trata de um órgão, vamos lá? Um órgão. A pessoa vai doar um coração ou um rim. Presta atenção. Me diga uma coisa, se é a mesma coisa, se a pessoa come o coração com a boca, ou se a pessoa, pela cirurgia, coloca o coração aqui. É a mesma coisa? Claro que não. As testemunhas de Jeová, por muito tempo, ensinaram que o transplante de órgãos, desde os anos de 1967, é canibalismo. Porque eles entenderam que o órgão, vamos dizer um rim, se a pessoa colocar no corpo, eles achavam que tanto fazia pela boca ou por um modo cirúrgico, se constituía canibal. Ou seja, era pecado comer a carne humana.
Mas isso foi abolido depois, porque houve luzes sobre os membros do corpo governante, que é a direção central, onde eles recebem as luzes do ensino dos testemunhas de Jeová, e eles disseram depois agora que se tratava de uma questão pessoal. Ensinaram que o transplante de rim parecia, biblicamente, até mesmo como um transplante de personalidade. Utilizava até textos bíblicos para dizer que os rins, eles têm uma ligação intimamente com a personalidade. E que aquela pessoa, a outra que recebia um rim, um órgão, ela passava a tomar um jeito igual à pessoa que doou o órgão. Ou seja, se a pessoa que doou o órgão era agressiva, a pessoa que recebeu o órgão tornava-se agressiva da mesma forma que nem aquela pessoa. Isto mostra que eles distorcem o conceito de personalidade. Por isso que eles negam a personalidade do Espírito Santo. Se eles não entendem nem das coisas da terra, quanto mais entender das coisas celestiais. Portanto, eles diziam, se uma pessoa se doasse um rim, um coração, aquele jeito da pessoa que tinha, repito, por exemplo, imagine se fosse tirando o rim de um homossexual ou de uma prostituta. Então a pessoa que recebeu o coração, um rim, daquela pessoa que tinha aqueles atos, segundo esse pensamento teológico ensinado, a pessoa que receberia o órgão iam praticar as mesmas práticas que faziam a prostituta ou o homossexual. Isto é um absurdo. Por quê? Porque quando se faz uma doação de um órgão, não se está fazendo transplante de personalidade. Não tem nada a ver. A personalidade está na alma. É uma parte que comanda os sensores: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Certo? Então, é a alma que comanda o corpo. Então a alma é a pessoa. Então a alma não pode ser transplantada. O que é transplantado são algo que são móveis. Por que são móveis? Porque na ressurreição o sangue deixará de existir. O sangue vermelho humano. Jesus havia falado do corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição, Jesus disse: veja que eu tenho carne e osso. Amados irmãos, Jesus havia falado em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, que aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus havia falado da água, lá no capítulo 4 de João, sobre a questão da mulher samaritana beber águas vivas. Todo o capítulo de João, 1, 2, 3, 4, 5, fala da água viva. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3, Jesus ele fala a Nicodemos sobre águas, nascer da água e do Espírito. No capítulo 4, ele fala à mulher samaritana que ela deve receber águas vivas no seu ventre, no seu interior. Então, observa que as águas vivas, Jesus falou no capítulo 7 de João, é o Espírito Santo. Então, a natureza do corpo espiritual, o do corpo ressurreto, carne e osso e água. O que é isso? É que o corpo da ressurreição, Jesus disse que rios de água viva fluirão no seu ventre, no seu interior. Ele estava revelando o corpo da ressurreição, porque o corpo da ressurreição não necessitará mais do sangue vermelho, mas da presença da água, isto é, do Espírito Santo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele verte água e sangue. Sangue fala da natureza humana e a água fala da sua divindade. As águas vêm do trono de Deus
e do Cordeiro, vem até a terra e Jesus garante a ressurreição dos mortos, a vida eterna através do Espírito Santo. Foi ele quem disse, está registrado nas Escrituras, que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo ressuscitará também os vossos corpos mortais. Portanto, o corpo da ressurreição terão essas águas no seu interior. Terão carne, osso e água. Isto é, parecido hoje com a terra. A terra, no meio dela flui águas. Por cima há rios, há mares. Por baixo há muitas águas. 70% da terra é água. O corpo da ressurreição terá a presença desta água, simbolizando o Espírito Santo na vida de um corpo ressurreto. Então, atenção, haverá mudança na ressurreição. Por isso que a doação dos órgãos é de suma importância. Primeiro, o doador faz um ato de fé, de caridade. Ele soma tudo. Ele soma todos o fruto do Espírito quando trata de fé, amor, mansidão, caridade. Quando fala também da pessoa se doar, tá certo? Benignidade, bondade. Então tudo isso mostra a ação voluntária que tem no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem que se associar com os dons do Espírito. Por isso que nós temos a fé, fruto, e a fé, dom. Porque a fé vai atuar tanto no doar, é a fé, fruto, que ela move o coração do homem a dizer, eu faço a doação dos órgãos. É a fé, fruto do Espírito Santo, que faz com que o coração que está na alma, é espiritual que eu estou falando, não é o coração que ele vai doar, mas o coração que está entre o espírito e a alma. Glória a Deus. Então é aonde a espada de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, e aqui ele discerne bem os pensamentos e as emoções do coração. Então nós observamos o seguinte, que quando ele tem a fé, que é fruto, e a fé, que é dom, porque a fé tanto está no fruto como está no dom, ele faz com o coração, e a fé, dom, trabalha com a assistência social, trabalha exatamente com as mãos, é a fé, dom, que trata da bondade. Nunca vai fazer mal a ninguém, sempre vai dar valor, o bem, a vida, sempre vai estar favorável à manifestação da lei de Deus na vida do ser humano, que é a vida. Então, tudo isso, irmãos, corroboram para que o doador trate isto com benignidade e o receptor possa receber na sua cabeça brasas e possa lembrar na sua consciência que ele sempre vai se lembrar de um dever, de um favor daquele homem, principalmente um crente que doou os seus órgãos. Isto é importante, porque ele sempre vai lembrar, se não fosse aquele irmão, se não fosse aquele crente. Então Deus trabalha na doação dos órgãos, porque é uma maneira de nós prestarmos serviços assistencial. Como o sangue de Abel clamava, os teus órgãos clamarão também, lá na consciência dele, e vai dizer, se não fosse ele. Então ele vai lembrar da atitude, da fé e fé, porque a fé, fruto, trabalha com o coração, e a fé, dom, trabalha com as mãos, fazendo com que haja obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta, porque a fé, dom, trabalha com as mãos. Glória a Deus.
Estamos falando sobre a associação das virtudes. As virtudes precisam estar associadas para que a ética venha falar até mesmo pelos cotovelos. É uma educação cristã que nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós vemos que se nós associarmos as virtudes, seremos perfeitos. Nós não podemos, por exemplo, a pessoa é paciente, vai ver a pessoa morrendo por falta de uma doação de órgão. A pessoa diz, deixa eu morrer, aí tem que morrer mesmo. Mas só que a paciência, ela tem que ser casada com a piedade. A pessoa com a piedade, ela fica no lugar da pessoa. Então, ela não tem só a paciência, ela também tem piedade. Com isso, ela jamais vai deixar a pessoa morrer, porque ela tem piedade. Ela se coloca no lugar dos outros. Por isso que o amor é perfeito, porque não tem os seus próprios interesses, mas o do outro. Glória a Deus. Então, amados irmãos, temos que ter fraternidade, temos que ter exatamente afeto, temos que acrescentar virtude à virtude. Então, amados, vejamos mais alguma coisa aqui. Jesus havia falado sobre uma Maria que havia quebrado um vaso de alabastro nos seus pés e havia ungido. E preste atenção, irmãos. Jesus disse que aquela mulher fez um ato bom. Por quê? Porque Jesus ia morrer. Jesus disse, ela está fazendo ainda eu em vida. Então ela está me preparando para a minha sepultura. Então o que adianta levar flores só depois, quando a pessoa já está no sepulcro? Jesus não aceita que as outras Marias venham no domingo para levar flores, ungüentos especiais. Jesus não aceita. Ele ressuscita antes que ela chegue, porque Jesus sempre é o vivo e eterno Deus. Então, meus amados, Jesus elogiou o ato daquela Maria, que quando Jesus estava em vida, ofereceu, quebrando aquele unguento e ungindo a Jesus. Com isso, a doação de órgãos também fala disso. Nós precisamos fazer ainda enquanto há vida. Depois não adianta chorar, dizer alguma coisa contrária às Escrituras, porque nesse texto, Jesus disse, ela será lembrada. Enquanto a pregação do Evangelho estiver sendo anunciada, todos vão lembrar do ato desta mulher. Assim é a doação de órgãos. Todos vão lembrar de você. Do ato, do coração batendo, do rim funcionando. Isto é a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós observamos que a vida, na ressurreição final, eterna, porque eu tenho a morte aqui, por causa do homem ainda natural. Ele vai morrer, vai para a sepultura. Então, ele vai se corromper. E aqui, na ressurreição, incorruptível. O que é isso? É que toda a digestão hoje, que é ácida, todos nós sabemos que o que nós comemos vai para o estômago e ali há uma acidez, aonde destrói os alimentos, a carne que comemos. Então essa digestão que é ácida deixará de existir, para que no corpo da ressurreição haja uma digestão de combustão. Assim como a terra, tudo que se coloca dentro da terra se destrói, se autodestrói. O corpo da ressurreição não terá saída, jamais, porque Jesus comeu pão, Jesus comeu peixe e comeu um favo de mel, no corpo ressurreto da ressurreição. Então o corpo ressurreto tanto é humano como é celestial, como pode estar no céu, mas também pode estar na terra. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, a corrupção é exatamente
a morte física. A morte física é nela que saem os germes, aqueles bichinhos que comem cachorro, aquele da estrada que fica morto. Então essas corrupções destroem o corpo humano. Lembra lá de Gênesis? Que a serpente comerá pó todos os dias da sua vida? Então, observa que Jesus, o seu corpo não foi passado pela corrupção. Nenhum bichinho mordeu o corpo de Jesus. Isto mostra que Jesus ressuscitou, mas mesmo assim houve uma transformação no corpo de Jesus. Jesus não precisou mais do sangue, porque havia deixado como pagamento do resgate das nossas almas. Todos os órgãos que eram vitais, que precisavam do sangue, agora só precisa da natureza do Espírito de Deus fluindo no seu interior. É isso que nós vemos. Por isso que a doação de órgãos nesta vida é uma maneira de Deus ainda falar aos ouvidos do receptor. Glória a Deus, que Ele ama Ele, porque Ele gosta que as pessoas vivam. Aleluia. Então, meus amados, a doação de órgãos é importantíssimo, porque Jesus havia falado de uma outra forma quando eu disse: quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. É muito profundo os textos bíblicos quando se trata sobre doação, aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Então é muito forte quando trata de honrar a vida. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, vivendo em cópia. O nosso corpo humano é uma cópia da verdadeira realidade do nosso corpo glorificado, ressurreto. Então, Deus nos está dando a oportunidade de abençoar aqueles que precisam de um sangue, de um coração, de um rim, e fazer de acordo com a vontade de Deus. Deus pode trabalhar, porque o amor tem um amor próprio. Mas Jesus disse: ameis uns aos outros assim como eu vos ameis. O amor que Jesus nos ensina não é egoísta, não é a si próprio. Porque o amor que Jesus nos amou foi de doação. Ele doou a sua vida em prol da nossa vida. É tão dramática essa história, porque está escrito que talvez por um bom alguém ouse morrer. Por isso que todos morrem por Jesus, porque Ele é o único bom. Mas tenhamos misericórdia, porque o amor ágape, aquele incondicional, aquele que é profundo, aquele que revela os mistérios de Deus. Então, meus irmãos, o amor ágape, o imaculado, o amor que não tem os seus interesses, ele entende que um hospital precisa de médico, ele entende que um poço tem que ter água, e que uma pessoa que precisa de um coração precisa voluntário de doação, involuntário de doar. Então, Deus abençoe a você, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Concluímos a nossa aula. Vocês vão ver aí na sua lição que o autor diz que no corpo da ressurreição nós não vamos precisar mais das gônadas. O que é isso? São os gametas masculino e feminino que servem para a procriação. Ou seja, na ressurreição está escrito que nós não vamos ter mais o sexo, porque seremos iguais aos anjos, porque não casaremos mais, não haverá mais procriação. Então, doação de órgãos só nesta vida. Deus abençoe, fica com Deus. Aperte no like, no joinha, se inscreva no canal, faça o seu comentário. Já compramos o ar-condicionado. Deus abençoe cada dia mais. Continue contribuindo. Nós estamos enviando os vídeos extras. Está uma bênção. Tudo voluntário. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. E fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.